E aí, tudo bem com você? O Belix aqui, bem-vindo ao Bike Podcast. Então, já inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio que a gente postar aqui. Também clique no gostei, deixe um comentário aí, uma opinião do episódio também, ou sugestão de alguém para a gente trazer aqui, e compartilhe com seus amigos. Hoje nosso papo vai ser um papo muito legal com o Leonardo Borges Frois. Ele já foi ciclista profissional, campeão brasileiro de velódromo, hoje é mecânico também, curte muito a bike, ama a bike. Então, Léo, muito obrigado aí por tu disponibilizar, tirar o teu tempo aí para vir. Hoje tu tens a tua oficina. Prazer, então, fico feliz aí por tu ter vindo. E, cara, vamos contar a tua história. Eu sempre começo pedindo para ti se apresentar e dizer tua rede social. E depois eu queria que tu contasse a tua história aí, como que tu conheceu o ciclismo, como que tu começou a treinar, como que foi aí o ano, como que das tuas recordações lá, meu irmão. Bom, gente, eu sou o Léo, fui ciclista quando era jovem, décadas atrás. Hoje eu sou mecânico e bike fitter. Nas redes sociais vocês me encontram procurando pelo meu nome, Leonardo Borges Frois, ou TDC Bici. Tanto faz, me encontra em Insta, Face e tudo mais. Como que eu comecei a correr? Contato com a bicicleta eu tive sempre, desde criança, sempre gostei de bicicleta. E sempre fiz esportes. Eu fiz vários esportes. Eu joguei futebol de salão, handebol, basquete, fiz ginástica olímpica, natação, academia desde os 15 anos. Quando eu tinha 16 para 17 anos, numa praça de esportes em Curitiba, eu conheci o instrutor de musculação, de halterofilismo, que era professor lá na unidade recreativa Velódromo. E ele viu que eu sempre, para onde eu ia de bicicleta. Ele falou: você gosta de bicicleta? Eu falei: gosto muito de bicicleta. Eu tinha um problema no tornozelo e no joelho, e os médicos tinham dito para eu fazer natação ou ciclismo. Eu abandonei o atletismo e a ginástica olímpica, estava fazendo natação e só academia. Ele falou: lá no velódromo tem um técnico de ciclismo agora. Eu falei: mentira, tem? Pô, vou lá para treinar ciclismo. Cheguei no velódromo, conheci o grandioso Adir Romeu. Foi meu técnico até hoje, foi técnico da seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, mantenho contato com ele. E no velódromo estava treinando o Unger, o Ungão, estava treinando o Chiamuleira, estava treinando o Jamur, Paulo Jamur, estava treinando os meus ídolos, se tornaram meus ídolos. Eu falei: mas estão treinando? Eles vão para o Pan-Americano. Pan-Americano, o que é esse Pan-Americano? Daí me explicaram que era o Pan-Americano de Júniors, até 18 anos completos. E eu resolvi ir Pan-Americano. Então eu treinei e corri sempre com vistas aí para o Pan-Americano. Tudo foi consequência da minha vontade de ir para o Pan-Americano. E não fomos por causa de politicagem. Daí eu abandonei o ciclismo, parei de pedalar, mas continuei envolvido no meio. E passei a vida pensando nisso. Agora, depois de velho, aposentado, eu voltei a dar umas pedaladas e estou vivendo do ciclismo hoje em dia. Massa. Ô, Léo, e assim, tipo, na época ali, tu já tinhas uma bike que era compatível com os treinos? Ou tu teve que comprar? A primeira bike eu tinha uma Monarch Super 10. Pô, era moda os conduítes que saíam do freio ali enormes. Eu cheguei lá, o Adir batia a mão e falava: isso aqui você pode cortar tudo, ó. Faz mais curto possível. Pô, passei uma vergonha. Mas daí eu fui evoluindo. Nesse meio tempo eu tive uma Caloi esportíssima que nós encurtamos o quadro. Depois eu passei por uma Lopes Alvarez, que era um quadro argentino fabricado com tubos Columbus. E daí eu tive a minha Gios Torino. Nada a ver com essas Gios de downhill que tem por aí. A Gios Torino é uma marca italiana, da cidade de Torino, a família Gios. Foi a bicicleta que eu corri. Era bicicleta de estrada, a road, que só no Brasil que chamam de speed, viu? Speed é errado, gente. Continuem falando, mas speed é só no Brasil. É road, bicicleta de estrada. A minha Gios Torino. A bicicleta do velódromo era sempre emprestada, da federação ou do clube. Mas existia Campagnolo e Shimano. SRAM na época não existia. SRAM foi fundado na fim da década de 80, se não me engano, começo da de 90. E eu tive para você ter uma ideia como existia tecnologia, apesar de que a tecnologia não era avançada como hoje.
A bicicleta eu vendi por $4.000. Usada, quando eu parei de correr, eu vendi por $4.000. Que hoje seria aí R$20 mil. É o preço de uma bicicleta Speed boa já. Tá, a de velódromo ela é fixa e tal, mas a tua Monarch, ela era quantas velocidades naquela época? Era 2 por 5. Ah, já... 2 por 5. Ah, tá, super e a Gils Torino também. Era 2 por 5. Mas a grande diferença não era a quantidade de marchas. A grande diferença é que hoje em dia, você trocar marcha no STI é covardia, gente. O eletrônico, você bate no botãozinho. Na nossa época, você tinha que tirar a mão do guidão, levar lá no down tube e puxar a alavanquinha, que não era indexada. Não tinha tec. Você tinha que puxar o tanto certo e empurrar o tanto certo. Ah, tu pegou então a época que nem era com cabo, era aquele que puxava... Era com cabo. Ah, com cabo, mas a alavanquinha. Tá. Assim como tem na Caloi 10, aquela alavanquinha que você puxa, que você tem que tirar a mão do guidão para puxar, só que era no down tube. E não era indexada. Era lisa. Então você entrava uma vez, nós corremos em Joinville, bom pedaço do trajeto era paralelepípedo, na chuva paralelepípedo liso. Nossa. E a hora que virou para chegada, você tinha que sprintar no paralelepípedo molhado e tirar a mão do guidão para trocar marcha, para terminar o sprint. Então hoje em dia a tecnologia é maravilhosa. Peso não diminuiu muita coisa. Minha bicicleta pesava em torno de 8 quilos. E tinham bicicletas melhores que a minha. Hoje minha bicicleta pesa menos de 8 quilos. E tem bicicletas mais leves. Então as evoluções foram em materiais, tamanho de roda. A gente corria com a roda 650B, que era menor, hoje é 700. A gente teve muita evolução em preparação física, suplementos. Na minha época não existia suplemento. Entende? E o quadro ele era daquele molibdênio? Cromo molibdênio. Como que é a liga? Tu que entende? É um aço bem mais duro, rígido, as paredes eram bem fininhas, eles são leves. Hoje em dia, a grande vantagem do carbono sobre outras ligas de metal, alumínio, titânio, aço, cromo molibdênio, a única vantagem, grande vantagem do carbono é que ele permite você fazer, são duas grandes vantagens, permite fazer formatos aerodinâmicos, que no metal é mais difícil, tanto no alumínio hidroforme, que é uma forma injetada com água, depende de solda e tal. E o conforto. O carbono dá muito conforto. Um atleta de equipe aí, que a gente diz profissional, eles pedalam entre 1.500 e 3.000 km por mês. Então o cansaço acumulado numa bicicleta dura, rígida, acaba com a pessoa. O quadro de carbono te dá esse conforto, porque ele absorve e dissipa as ondas de choque com muito mais eficiência. Não que seja mole. Se você tem um quadro de carbono mole, ele não é propício para competição, é para conforto. E tipo, era soldado, era solda normal? Era como a Caloi 10. A Caloi 10 antiga, a gente chama de cachimbado. Os tubos eram encaixados dentro dos cachimbinhos e soldados. Tá. São bicicletas rígidas. Ainda existe hoje fábricas na Europa, inclusive no Brasil, República Bicicleta, ó, propagandinha sem querer aí. A República CC do Rio Grande do Sul fabrica quadro de cromo molibdênio com alta qualidade, quadros lindos, leves. Eu já entrei em contato com eles, porque eu entrei em contato porque eles fazem quadro de gravel, né? Fazem. Fazem sob encomenda, fixa. Isso. Inclusive eu tenho um quadrinho de fixa deles. Daí Catarina. eu falei com eles por causa disso. Ô, Léo, porque assim, eu acabo vendo as bikes mais antigas, tipo Caloi 10 e tal, e eram aqueles quadros gigantes, né, cara? Parece que tipo, não sei se é a maioria das bikes que a gente vê aqui, rodando na cidade, rodando por aqui, na área de competição, provavelmente tinha as bikes para cada tamanho de ciclista. Mas a gente acaba vendo as Caloi 10 antigas que andavam aí, era tudo quadro gigante. Sim, mas nós não usávamos Caloi 10. Eu comecei com uma Monarch 10, que era similar à Caloi 10, porque não tinha outra. Ainda continua a mesma coisa. Uma Caloi 10 é uma bicicleta legal para você passear, fazer seus girinhos e tal, mas para competir não serve. Não serve. Na nossa época, a Caloi 10, Monarch 10, a Peugeot também não serviam para competição. Tinha uma Caloi 10 que era um pouquinho melhor, que era esportíssima, mas ainda quando eu tive uma esportíssima, eu encurtei o quadro e coloquei outras peças, porque as peças eram muito de entrada. As Caloi 10, as Monarchs, elas vinham com pneu clincher, que era 27, maior que o 29. Por incrível que pareça, o 27 antigo é maior do que o atual 29. E nós corríamos com tubular 650B, então eram bicicletas completamente diferentes.
Eram bicicletas de passeio. As bicicletas de competição, elas eram tão caras ou mais caras do que hoje em dia. Só que hoje, se você tiver dinheiro, você compra pelo eBay, o AliExpress, você compra. Na nossa época, a importação era caríssima. Você pagava 100% até 200% de imposto de importação sobre alguma coisa que você trouxesse da Europa. Então, nossa fonte de equipamento eram os atletas que corriam fora e traziam equipamento. Eu só comprei uma peça nova, zero, para montar minha bicicleta, que foi um movimento de direção. O resto, tudo era comprado de segunda mão, porque era muito difícil trazer para o Brasil. E tipo assim, e mesmo isso nós estamos falando da década de 80, 85. Não existia importadora. Mas daí, tipo, se alguém fosse trazer uma bike pra ti do coisa, era uma pessoa. Hoje em dia a gente não trazia em quantidade. Se o cara colocar no Google ali uma empresa pra importar uma bike específica que tu quer, vai aparecer. Você era quando o cara viajava pro exterior, ele trazia, ia correr, ia competir fora, ele trazia na bagagem, com a carteirinha da confederação, eu sou atleta, isso aqui é material de uso. Mas se fosse importar, o Everson Fakes importou um quadro uma vez, eu não lembro a história direitinho para contar, o Everson correu com a gente também. Foi uma fortuna o imposto de importação quando chegou aqui. Foi uma decepção, foi mais caro o imposto do que a própria bicicleta. O Pinguim contou essa história também, que tipo, naquela época não existia... O Pinguim é da época de 90 ainda, né? Ele é pouco mais novo, mas ainda era complicado mas, na época dele. Ele falou, tipo, quando alguém trouxe uma RockShox lá da gringa, assim, que eles foram instalar na oficina do Boss, que eu nem sabia que o Boss tinha oficina, eu achava que o Boss só era um ativista da bike, ele que me contou. Aí ele falou que, deu 30 jovem lá querendo ver instalar a suspensão. Tem uma foto fantástica do Pinguim com o Maurício Borges, correndo de MTB com aro 26 sem suspensão. V-brake. Essa é uma foto, se eu localizar eu vou compartilhar ela de novo. É uma foto fantástica para vocês perceberem como evoluiu o equipamento. Já, como tu falou, a estrada também evoluiu, porque só que ainda o peso... Porque eu acho que a mountain bike antigamente é que era tem mais... um limite de peso mínimo da UCI, que é 6,8 kg, peso mínimo. Existem bicicletas funcionais de 5,5 kg, mas daí o atleta tem que pôr lastro. E se pegar a tua bike, né? Se fazer a tua Cervelo fixa, também já vai ficar com uns 5 quilos, né? Não, acho que uns 6. Porque, se tirar tudo e fizer vai tirar... fixa. Mas as fixas geralmente são um pouco mais pesadas, porque as fixas têm que ser rígidas. Porque as provas são curtas, qualquer centésimo conta. Então qualquer energia que você perder que seja dissipada em movimento lateral faz diferença no resultado. Então as fixas poderiam ser muito mais leves se não fosse o quesito rigidez. É agregar um pouco mais de material para elas serem um pouco mais rígidas, mas tem bicicletas fixas levíssimas e tem um limite mínimo também. Essa norma da UCI ficou um pouco ultrapassada, porque na época que fizeram a norma, diante de estudos e tudo, não foi assim de uma hora para outra, não havia a UCI considerou que na época dessa norma, eu não lembro o ano, mas faz mais de uma década, não existia tecnologia suficiente para fazer uma bicicleta segura com menos de 6,8 kg. Hoje em dia nós já temos tecnologia para fazer uma bicicleta segura. Nós que eu digo, não eu, você, a TDC, eu digo a tecnologia da humanidade, né? Fazer uma bicicleta segura com menos de 6 quilos. Mas tem que passar tudo por um processo. Daí envolve marketing, propaganda, dinheiro, molha a mão de um, molha a mão do outro. É o caso do freio a disco na Speed, que o pessoal faz uma polêmica. Não existe polêmica. É moderno, é bom, é eficiente e vamos evoluir, gente. Aí o Froome foi... Falando sobre modernidade, comparando equipamentos, né? O Froome fez um comentário, foi entrevistado sobre freio a disco, e ele falou maravilhas sobre o freio a disco, que ele se presta ao serviço, ele funciona em baixa temperatura, alta temperatura, na chuva, no calor, que é uma maravilha. Só que daí, do meio para o fim da entrevista, ele fez uma observaçãozinha de que é uma tecnologia muito boa, mas que ainda não chegou onde deveria, não está no ponto que deveria estar, porque os discos ficam pegando levemente na pastilha. É o que acontece com todo freio a disco, mas é que no MTB a gente não percebe. Na terra, na barulheira. Daí o pessoal tacando pau no freio a disco. Ora, gente, o freio a disco não é perfeito. Apesar de ele ser muito superior ao freio ferradura, ele não é perfeito. Assim como os primeiros carros não eram perfeitos. Os primeiros carros não tinham molejo.
não tinha suspensão, não tinha um pneu de borracha, eram as rodas de carroça. Pô, esse troço é duro, desconfortável, um cavalo anda mais rápido, então vamos abandonar o carro. Hoje a gente estaria andando de cavalo até hoje. Então, quer dizer, apesar de a tecnologia não ter chegado onde chegou, é muito superior ao freio e ferradura, e isso é indiscutível. Você preferir o freio e ferradura é uma opção sua. Você pode preferir o freio e ferradura. A minha bicicleta com freio e ferradura, eu não pretendo abandonar. Eu quero ter um freio a disco, mas ter outra com ferradura. Mas você argumentar contra o óbvio e assim, ó, a Ana Panini, no episódio ali que ela fez, ela comentou que ela caiu um tombo no pelotão. E ela disse que, tipo assim, quando ela viu o rapaz caindo lá na frente, que ela pensou em colocar a mão na STI pra frear, já tava no coisa. Claro que, tipo assim, é muito rápido, né? Só que o freio a disco, ele tem uma frenagem mais rápida, né? É mais eficiente, você faz menos força. As duas grandes vantagens do freio a disco na Speed você fazer menos força, você gasta menos energia. Mas energia, não sei o que, meu amigo, nós não estamos falando de nós aqui. Nós não estamos falando do nosso cenário, nós estamos falando do Pro Tour na Europa. Os caras, um Giro de Itália, um Tour de France, os caras correm todo dia entre 150 e 200 km. 30, 40 km é só 2 vezes que são as contrarrelógio. Então é um cansaço acumulado. Se você economizar energia freando, é uma grande vantagem. A eficiência não é para você frear e parar a bicicleta, mesmo porque a área de contato é pequena. Quando você freia com freio a disco, segura no centro da roda e não em cima. Isso afeta a estabilidade da bicicleta. Você dá uma cutucadinha numa curva que você viu que está muito rápido. Você já está fazendo a curva, não se freia na curva, mas o freio a disco te permite frear com um pouquinho mais de segurança. Entende? Então são outras vantagens. Essa questão de, mas se cair no pelotão se corta no disco. Meu amigo, quando você cai no pelotão, você tem pedaço de cano da bicicleta, você tem as coroas, você tem arame farpado na beira da bicicleta, você tem inúmeras coisas para se machucar. Eu não sou mais atleta, mas se eu fosse atleta, eu pagaria o preço. Eu queria correr o risco de me cortar num freio a disco, mas usar o freio a disco é muito mais eficiente. Eu acho interessante as pessoas dizerem que o freio a disco não presta, e essa pessoa usa o freio a disco na MTB. Então faz uma experiência, tira o seu freio a disco da sua MTB e põe um V-brake, põe um XTR, põe um V-brake topo de linha e experimenta para ver se você não vai voltar para o freio a disco. Entende? Então quer dizer, mas o Froome falou que fica pegando. Sim, fica pegando, mas não pega só o dele, pega de todos, equiparou. Se a gente abandonar essa tecnologia, ela não vai evoluir. Daqui a pouco os caras vão fabricar um rotor especial, porque ainda como tu falou, né, cara, é uma tecnologia nova, tá vindo. E nós temos que ter em mente também que nem tudo que é do mundo da competição serve para o nosso dia a dia. Você pegar uma bicicleta e montar tudo com XO, uma MTB, tudo com XO, tudo com XTR, a manutenção disso depois. Entende? Então, quer dizer, a maioria das pessoas que criticam, por exemplo, as proibições da UCI, o pessoal só falou do Super Tuck, que é aquela posição de sentar sentar no City Tube Não é isso. Ela não proibiu o Super Tuck, ela proibiu posições perigosas, entre elas o Super Tuck. Por quê? Para não comprometer a segurança do pelotão. É aquela velha história. O cara cai, se machuca, o pessoal vai cobrar da UCI. O cara bateu no pé daquelas grades de proteção que tem na chegada. Mas é um acidente comum. Bate ali no pé, cai e se machuca. Pô, a UCI devia proibir esses pezinhos. A UCI proibiu. Daí quando a UCI proíbe, daí é porque está proibindo. Entende? Então tudo faz parte de uma evolução. E nós aqui, no nosso mundinho de pedal da Mari, voltinha ali, subiu o Gasparinho, os caras ficam criticando decisões que a maioria dos que criticam nunca vão participar de uma competição sob essas normas. Nunca viveram esse mundo, eles não têm parâmetro para falar sobre isso. Então vira polêmica, é muita polêmica. O pessoal hoje adora uma polêmica, sabe? Sentar e vamos discutir, vamos criar uma polêmica. E falando em competições ainda, como que era a preparação para as competições antigamente? Porque, cara, como tu falou, né, cara, hoje em dia o cara consegue nutricionista, treinador, mesmo o cara sendo amador, né? Na nossa época, já existia praticamente tudo que existe hoje. Só que com termos diferentes. Por exemplo, nós ajustávamos a bicicleta ao nosso corpo. Taquinho, apesar de ser um sistema de taquinho diferente, era tudo ajustado, mas nós não chamávamos de bike fit, que é um termo de marketing para ficar bonito.
Bike fit nada mais nada menos do que ergonomia aplicada à bicicleta. A gente já fazia isso. A gente ia ao nutricionista, a gente ia ao médico, a gente fazia hemograma. Isso porque nós estávamos numa equipe com um grande técnico que era o Adir Romeu, que desde a faculdade se relacionou com profissionais de várias especialidades, dentre eles vários médicos, ortopedista, nutricionista e endocrinologista. E então a gente tinha esse apoio. Isso sempre teve no ciclismo. O que eu falo que a gente não tinha suplemento. O que era suplemento? Não tinha. Suplemento você comprava citrozodine. O que era citrozodine? Era um remédio para reidratar a criança com desidratação. Entende? O que era o carbogel? A gente usava açúcar. Açúcar, que eu digo no termo amplo da palavra, não no açúcar branco ali, né? Tem gente que coisas doces. Com geleia, coisa assim, a gente se alimentava. O pessoal hoje faz uma confusão muito grande com suplemento, achando que suplemento faz alguém andar mais. Suplemento não faz ninguém andar mais. Suplemento é pura e simplesmente alimento concentrado e de rápida absorção. Se você se mantiver nutrido, alimentado e hidratado durante o pedal, você não precisa de suplemento. Você só vai precisar de suplemento quando a tua carga de treino for tão grande que a tua alimentação diária não seja suficiente para ajudar na recuperação. Daí você começa a suplementar. Suplemento é complemento. Exatamente. E não faz ninguém andar mais. Entende? Então, não mudou muito a rotina de treino. O atleta é um cara que treina todo dia, descansa, se alimenta bem, dorme com qualidade, cuida da manutenção da bicicleta. A rotina é mais ou menos a mesma. É que hoje em dia o acesso é mais fácil e você encontra mais profissionais. Entende? Se bem que aqui na nossa região a gente tem pouquíssimos técnicos de ciclismo. A gente vê uma porção de ciclistas sendo treinados por um preparador físico. Preparador físico esse competente, ótimo profissional, espetacular. Mas não é técnico de ciclismo. O que eu quero dizer com isso? Que não basta você ser médico, você tem que ser especialista. Se você tem um problema cardíaco, não é o clínico geral que vai te resolver. Não é o dermatologista, o ortopedista que vai resolver. Se você tem um problema cardíaco, você tem que ir no cardiologista. Mesma coisa no esporte de alto desempenho, de alto nível. Se você é atleta e quer treinar, você vai ter que ter um preparador físico, que é peça fundamental para você se preparar. Mas esse preparador físico vai ter que seguir as orientações de um técnico de ciclismo. Assim como no futebol. Tem o técnico, o preparador físico, tem o massagista, tem nutricionista, é uma equipe. E hoje em dia a gente vê o pessoal tentando se preparar para ciclismo, se enfiando o dia inteiro na academia, fazendo outras atividades, outros esportes para se preparar para o ciclismo. Entende? É muito legal. Você subiu na bicicleta, você é ciclista. Você pegou a bicicleta para ir na padaria comprar pão, você é ciclista, você está fazendo uma coisa saudável. Você foi, se inscreveu numa prova com a intenção só de conseguir terminar. Parabéns pelo seu esforço. Eu não sou contra a popularização do ciclismo. Pelo contrário, eu sou um dos maiores incentivadores, sempre fui, sempre vou incentivar qualquer um a andar de bicicleta. Mas o problema é a ilusão que o próprio mercado cria do cara se achar o atleta. Para você ser atleta, meu filho, é o que eu sempre digo, ganhar corrida é fácil. Se você perguntar para mim, Léo, quando você ganhou a medalhinha, você foi campeão brasileiro, foi difícil? Não. No dia da prova foi fácil. Eu alinhei, arranquei, fiz o que eu tinha treinado para fazer, com facilidade eu ganhei. O difícil, filho, é você treinar para ganhar a corrida. O treinar é que é o difícil. E ninguém quer treinar. Os caras querem, Léo, que bicicleta que eu compro pra eu conseguir dar um pau nos meus amigos? Léo, o que você acha? Eu vou tomar uns carbogel, vou tomar isso, tomar aquilo pra eu ir melhor no pedal. Não, não. Léo, qual que é o segredo pra pedalar bem? Não tem segredo, filho. Você quer pedalar bem? Quero. Treina. E descansa. Treinar. O treinar é um processo. Se alimentar, descansar, cumprir a planilha. Não adianta você comprar planilha e não saber cumprir. Hoje eu não fui fazer planilha. Por quê? Porque tinha um churrasco na casa dos meus amigos. Então você não é atleta. Pro atleta a prioridade é treinar. O foco, né? É o foco. Falta de foco. Mas eu fico maravilhado hoje em dia com o ciclismo pelo tanto que cresceu. Quando eu falo ciclismo, é no termo mais amplo da palavra. É tudo. Hoje em dia tem bicicleta de tudo quanto é tipo. Na minha época só existia, de competição só existia BMX, a fixa, a de estrada e ciclocross.
Não existia MTB na minha época. A MTB popularizou demais o ciclismo. Entende? O ciclismo é maravilhoso porque você pode usar a bicicleta de inúmeras maneiras diferentes para se sentir saudável, para se divertir, para ser competitivo, ou o que seja. Qualquer maneira que você usar a bicicleta é válida. E apesar que antigamente ainda a galera usava muito a bike para fazer viagem, né? Esses dias eu tava conversando com a minha mãe sobre isso, né, cara? Como que era antigamente, né, cara? Que tipo, queria ir lá em Indaial. Era bicicleta ou a carroça, né? Então... Na minha época, Joinville era conhecida como uma das cidades que mais se usava bicicleta. O pessoal para trabalhar, o Joinville, eu não me lembro se era a capital da bicicleta, tinha algum nome assim, sabe? Uhum. E, inclusive, Brusque e Joinville eram celeiros nacionais de ciclistas para federação, para seleção olímpica e tudo mais. E sempre teve muita bicicleta. Na verdade, o ciclismo sempre existiu. Tudo isso que a gente está vendo hoje aqui, provas e tal, sempre existiu. Uhum. Mas numa proporção menor. O que era importado era caríssimo e era difícil de encontrar. Não havia popularização. O esporte começou a se popularizar mesmo na década de 80. Esporte era uma coisa relegada a segundo plano aqui no nosso país. O esporte começou a melhorar um pouquinho quando a seleção brasileira de vôlei foi campeã. O rapaz do judô, lembra? Que foi campeão olímpico, a seleção brasileira foi campeã olímpica. Aí o pessoal começou a dar um pouco mais de atenção ao esporte. Então, na verdade, esse ciclismo que a gente vê hoje sempre existiu. Com menos tecnologia, lógico, mas sempre existiu, mas numa escala muito menor. Não, e ainda a gente está engatinhando, que ainda não é forte, né, cara? Tirando o futebol, o resto ainda dos esportes... Falando como esporte olímpico, ainda estamos fracos. Mas isso não é só questão de incentivo, de popularização. É questão de cultura. O país do ciclismo, Itália. O pessoal pensa que o país do ciclismo é a França. Não, a França tem o Tour de France, que é o maior evento de ciclismo do mundo. Mas o berço do ciclismo, a gente considera como o país do ciclismo a Itália. Na Itália, as crianças desde cedo têm competição, vê o pai pedalando, tem os ídolos dele, assim como nós temos aqui o futebol, né? É aquele esquema. Por que nós tivemos um grande futebol no Brasil? Porque a gente tinha a nossa seleção campeã. As crianças queriam ser o Ronaldinho, queria ser o Zico. Da minha época era o Zico, né? Hoje não é nem o Ronaldinho mais, é o Kaká e tudo mais. E aqui nós não temos exemplo. Agora, no MTB, nós estamos tendo o exemplo do grande Avancini. Muita gente está se entusiasmando e tomando conhecimento do ciclismo por meio das vitórias do Avancini. E eu vou chorar no dia que ele sentar aí pra gente conversar. Vamos fazer tudo pra trazer esse cara aqui. O seu Hernandes, né, que correu Hernandes contigo. Quadri Júnior, 23 vezes campeão brasileiro. Sou fã, passei a vida inteira sendo fã desse cara e sou até hoje. E eu sou fã dele também. Eu assistindo a volta, cara, eu não lembro se era da Argentina, que os caras comentaram. Os caras comentaram ao vivo, assim, tipo, quando o filho dele saiu do pelotão, o filho dele tava escapado, os caras falaram, o nome do filho dele, disseram, filho do grande Hernandes Quadri, e o cara vê assim, poxa, se perguntar para 80% das pessoas que pedalam, não conhece ele. Mas aparece gente na minha oficina, Rafael. Eu sou ciclista. Você é ciclista, que legal, pá, você compete. Fui no Chaiwong, fui no Seoul, nas nossas copas aqui, participei das provas e tal. Pô, que legal, papapá. Daí você começa a falar, então, Valmor Hausmann. Quem? Valmor Hausmann. O cara não sabe quem que é Valmor Hausmann. O Pinguim. Quem? O Marcelo Moser Pinguim. O cara não sabe quem é. E a gente começa a falar eu começo a falar dos meus ídolos, dos grandes ciclistas aqui, os caras não conhecem. Entende? Eu não tô dizendo que o cara tá certo ou tá errado, que isso é bonito, é feio, nem nada. Mas é que nós não temos ídolos. Entende? Fala. Assim como no futebol, no ciclismo só se fala no Avancini. E o resto do pessoal? Verdade. Entende? O pessoal... Não vamos generalizar, mas eu tenho uma sensação de que muita gente, não tô dizendo a maioria, pensa em si só. Se eu quiser eu ganho a corrida, eu vou treinar, eu vou ganhar a corrida. Mas ele não tenta se espelhar em alguém.
Ele não admira ninguém. Eu tenho caramanholas assinadas por grandes ciclistas na minha casa. O grande ciclista vai na minha casa, eu falo, cara, eu sou seu fã, assina uma caramanhola pra mim? Isso é uma coisa que a gente não vê. O pessoal é orgulhoso. E isso não é ser atleta de verdade. Na minha época, você subia ao pódio, um cumprimentava o outro. Hoje não tem nem equipe. Você pega uma equipe de MTB. É um Deus nos acuda. Tem o Rachão, que não é uma prova oficial. O Tinker. Você fala do Tinker, ninguém sabe quem que é o Tinker. O Tinker é um grande ciclista, correu pro Havaí, tudo. Ninguém sabe quem que é o Tinker. O Tinker no Rachão atacou, escapou. A equipe dele organizou a perseguição para pegar ele. Então esporte não é só vencer a qualquer custo. Existe o fair play. Exatamente, eu ia falar isso. Que é você respeitar o adversário. É você ser... O pessoal até tira sarro porque isso deixou de ser legal. É você ser cavalheiro. É você parar quando fura o pneu do cara. Porque eu não quero ganhar a corrida sozinho lá na frente do cara que furou o pneu. Eu espero ele arrumar o pneu, eu quero sprintar com ele para ver quem realmente mereceu ganhar a corrida. Exatamente, eu também sou dessa opinião. Sempre e isso é uma coisa que ainda existe. Lembre-se bem que quando eu falo essas coisas negativas, eu não generalizo. Eu não estou dizendo que é todo mundo, nem a maioria. Mas isso existe, está muito presente no nosso esporte, cara. É verdade. Infelizmente, né? Mas é uma diversão. Não, mas o que eu queria falar quando eu falei do seu Hernandes é porque ele contou uma história para nós que quando eu trabalhava numa loja de bike ali que ele atendia, que ele comentou que ele morou na Bélgica. E na Bélgica não é o berço que nem a Itália, mas ele falou que lá... A Europa em geral o ciclismo é enorme. E ele falou que eles, todo mês, como eles eram da federação lá nacional, assim, né, participavam, eles ganhavam uma caderneta com todas as provas do país, e era todo dia. Então ele falou pra gente que ele não, naquela época ele não treinava... hoje nós vamos fazer um treino tal. O treino era na prova. Como era tudo por valor de inscrição e valor de premiação, tipo uma prova que pagava pouco e os atletas mais fracos, vamos dizer assim, né? Os que estavam iniciando, uma prova que pagava muito, era só os pró, vamos dizer assim. E os iniciantes, mas sabia que não ia ter chance, né? Então, hoje nós vamos fazer um treino forte. Então a gente vai naquela prova que paga muito. Não, hoje é treino regenerativo. Regenerativo é na prova lá, que daí... Mas o Hernandes, na época que eu corri com o Hernandes, teve muita gente que encheu caixa de sapato de medalha. Todo final de semana tinha corrida lá em Curitiba. A federação era em Curitiba, a federação estadual. Então sempre tinha corrida, às vezes não tinha nem medalha. Era uma medalhinha, era patrocinado por um posto de gasolina, era patrocinado por uma loja e tal. Mas todo final de semana tinha corrida. Se eu tinha que fazer treino de força na serra, volta da Batata, volta do litoral, um treino mais longo, e no domingo era uma prova de circuitinho no centro cívico, eu não ia na provinha, eu ia pro treino. Entende? Porque eu tinha um objetivo. Eu queria fazer índice para ir pro Pan-Americano. E a mesma coisa eles corriam com um objetivo. O negócio era organizado. Regenerativo, fomos numa prova mais fraca. Hoje em dia não, os caras querem andar na ponta do casco o ano inteiro, ninguém aguenta, filho. É humanamente impossível. Tu foi campeão brasileiro, contra relógio era quanto? 1 quilômetro, o quilômetro contra relógio. Quilômetro contra relógio. E os teus treinos, vamos dizer assim, da tua semana de treinos, a maior parte era dentro do velódromo treinando específico ou era mais... não, Léo, hoje tu vai fazer um pedal mais longo? Entendi. Porque tipo aí existia uma periodicidade. Existia o treinamento de base, que aí diminuía bastante o nosso contato com a bicicleta. A gente mantinha contato com a bicicleta, mas ia treinar a base. Aí depois fazia um treinamento genérico de bicicleta, que incluía ficar horas na bicicleta, pedais longos e tal. Quando ia se aproximando da prova, quando eu estava treinando para o brasileiro, a maior parte do treino era no velódromo. Quando eu fazia treino na estrada, geralmente eram treinos de tiro, para treinar potência, cardiorrespiratório ou regenerativo na estrada, mesmo porque o velódromo é cansativo. Eu sempre digo, pior que o velódromo, só o rolo. Porque é ficar dando volta. O nosso velódromo lá em Curitiba era um velódromo grande, de 333 metros, é a medida olímpica. Mas mesmo assim, se você não estiver motivado e não gostar do que faz, é chato. Mas, entende? Era uma periodização.
Conforme a época, os treinos eram diferentes. Mas eu tinha que ter a bicicleta de pista, que eu nunca tive, sempre foi emprestada, e a bicicleta de estrada. Eu me deslocava, ia até o treinamento com a minha bicicleta de estrada. Chegava lá no velódromo, treinava com a de pista. Meu, então 333 metros, 1 quilômetro, tu dava quase 3 São voltas. 3 voltas, 333 metros e 33 centímetros. Tem uma faixinha que você não pode passar para baixo dela, senão diminui o trajeto, né? Que marca os 333. Então a gente arranca parado, com uma relação pesada. Na época a roda era menor, era 650B. Mas o Júnior eu corri com 50-15 e o 47-14. Eu usei essas duas relações, eu não lembro com qual que eu corri mesmo no dia. Arrancava parado e você tinha que fazer 1 quilômetro no menor tempo possível. Poxa, e tá aqui a campeão, categoria Júnior, quilômetro contra relógio, 1985. Faz tempo, hein, Rafael? Eu que gosto de guardar medalha, se eu tivesse uma dessa aqui, tem que guardar mesmo. Ô Léo, e então, tipo assim, tu que curte velódromo, fosse campeão brasileiro, eu não entendo muito. Deixa eu te fazer a pergunta. Eu nunca entendi aquelas provas que o cara arranca devagarinho e o outro cara fica atrás devagarinho, eles ficam Essa daí era a velocidade, é a velocidade. Nessa aí é tomado o tempo nos últimos 200 metros. O que acontece? É uma prova de explosão. Se você arrancar, baixou a bandeira, você arrancar que nem louco, o outro gruda na tua roda, você fica puxando ele, no vácuo você ganha em torno de 20%, você se desgasta menos, você tá no vácuo, no fim você sprinta e ganha do cara. Então qual que é a estratégia? São só 200 metros, eu vou surpreender esse cara. Então você quer sempre ficar de olho no cara, aí vai devagarzinho, um olhando o outro, um olhando o outro. Daí entra aquela história do espetáculo, do show, porque a corrida de velódromo é diferente da corrida de estrada, de circuito. O pessoal tá ali na arquibancada vendo tudo. Então entra aquela parte do show, de você se equilibrar, de você parar, ficar olhando o cara. Você fica atrás, olhando no cara, a hora que o teu adversário olha pra frente, dá uma desequilibradinha, você ataca. Quando tá chegando perto dos 200 metros. Esses décimos de segundo faz uma diferença enorme, porque são só 200 metros. Mas geralmente na entrada, quando são 3 voltas, na entrada da segunda volta a gente já embala, já sobe no paredão. É outra estratégia. Embala não muito, sobe no paredão, mas sempre aquele negócio, um cuidando do outro. E aí você mergulha no paredão. Mergulha em direção à linha e quando chega lá você endireita. Você mergulha para pegar embalo mais rápido. Então esse negócio deles ficarem se cuidando é para um tentar surpreender o outro e ganhar. Centésimos, décimos de segundos fazem diferença. É a prova da velocidade. Poxa, e tem aquela linha ali que tu falou. Se o cara tocou na roda, passou da linha, já é desclassificado? Mas existe uma tolerânciazinha. Se você passar rapidamente pouco para baixo, existe uma tolerância. Aí vai depender do árbitro, né? O que você não pode é passar muito. E nesses 200 metros, o interessante é que tem 50 a 60 centímetros, tem uma outra linha. Nesses 200 metros, quando você passar dessa linha para baixo, você não pode subir de novo. Você tem que sprintar ali dentro. E tu sabes me dizer por que não pode... Porque o cara pode ganhar alguma vantagem se ele subir novamente e fazer mergulhar? Foi o que aconteceu comigo. Eu tava ultrapassando o cara por cima da linha, ele já tinha baixado, ele foi lá em cima me jogar na grade. Ele teria que ser desclassificado e não foi. Ele, entende? Ele não jogou direito, ele foi... falcatrua. Ele fez uma falcatrua. Então já é para evitar isso. É no sprint. Hoje em dia, a norma no sprint de estrada, quem assistiu as grandes voltas aí, o Tour, o Giro, é proibido você sprintar em zigue-zague. Você tem que sprintar em linha reta. Questão de segurança. Eu não sabia disso também. Você tem que sprintar o mais... Não é, lógico, você nunca vai sprintar numa linha perfeitamente reta. Mas você... Porque era uma técnica comum o cara começar a sprintar e ir fechando os outros. Daí você não ganhou porque você é o teu condicionamento físico está melhor. Você ganhou com uma estratégia duvidosa, né? Cara, e sprintar é punk, né? Porque eu não sabia isso. Esses dias eu tava assistindo um vídeo lá da Alta Performance Ciclismo e ela tava explicando sobre isso. Que tipo, a pessoa tem que... Eles trocam de marcha. Durante o sprint. Na minha cabeça eu achava que eles iam dando aquela acelerada, ia dando acelerada. Não, no velódromo não, porque é fixa. Mas na prova de estrada, sim, trocam de marcha. Não existe esse negócio de pôr na pesadona e arrancar.
Tem aquele áudiozinho no Face, na pesada. Qual é a sua estratégia para amanhã? Vou arrancar na pesada. Não existe isso. Você tem que manter uma cadência. Então, um sprint mais longo, a gente troca de marcha. Eu tô querendo mostrar aqui para você, essa prova aqui eu fui campeão de estrada. Apesar de ser velocista, eu fui campeão paranaense de estrada. Oh. Eu treinei para trocar marcha, tá batendo com o joelho. Tá pegando ali, Ivan? Eu treinei para trocar de marcha no sprint, batendo na alavanquinha com o joelho. Lembra que eu contei que a gente tinha que tirar a mão do guidão para trocar de marcha, né? Sim. Eu treinei para bater com o joelho e trocar marcha. Nesse sprint eu troquei marcha 2 vezes para vencer o sprint. Cara, que massa, velho. Mas isso foi uma estratégia que tu criou? Ou Pera aí, esse aqui é meu perfil do Facebook da época. Minha galeria de fotos, recortes de jornal da época. Pô, mas essa estratégia aí Cara, que massa isso aqui, cara. Isso aqui o cara tem que... Fabrício, tu vai ter que cuidar disso aqui, né? Mas essa estratégia de tu dar ali com o joelho aí, tu já tinha visto alguém fazer ou tu pensou? Não, a gente aprende, né? A gente tá sempre observando, né? A gente escutava os macetinhos e tal. É que eu sempre fui um cara que eu sentava com os meus ídolos e ficava sugando o conhecimento deles. Tem ciclistas lá da minha época em Curitiba que o pessoal fala, fulano é arrogante, é arrogante. Eu falo, como arrogante? Eu sento, eu vou lá conversar com o cara conversa comigo. Sabe aquele negócio do cara ser bom e todo mundo ficar distante do cara? Não, eu ia lá, eu sentava. O Paulo Ramírez Jamur Júnior, eu sentava com ele e conversava e perguntava. Ele me passou técnicas, ele me falou sobre respiração, porque ele era atleta olímpico brasileiro, seleção olímpica, e fazia o quilômetro. Eu queria aprender com quem? Com o melhor. Eu sentava e sugava. Então essas coisinhas diferentes, é aquilo que eu digo. Você aprender sobre uma coisa, não adianta você só fazer o curso e aprender a grade curricular do curso. Existe a convivência com o instrutor e com os outros. E o ciclismo é um curso, é um aprendizado. Você tem que ter um bom técnico, você tem que ter um bom preparador físico e bons ciclistas colegas, sugar dos mais velhos. Por exemplo, quando esse pessoal todo que você entrevista aí vai lá em casa, eu incomodo eles, eu fico fazendo pergunta. Ô Pinguim é uma referência regional e nacional. O Pinguim, fulano falou isso, o que você me disse sobre aquilo? Você entende? Eu tô sempre sugando, você tem que ir de encontro ao conhecimento. Então esse negócio de bater com o joelho para trocar marcha ali, eu não inventei. Eu soube que alguém tinha feito, papapá, disse que fez, disse que não fez, será que não fez? Eu falei, vou tentar. Eu treinei 3 semanas para trocar marcha com o joelho. Veja bem, não era indexado. Eu corri o risco de bater demais e pular 2 pinhões e travar e o cara ganhar o sprint. Então tinha que ser uma coisa bem treinada. Hoje a gente só plec no STI ali, ó, sem tirar a mão no guidão. Daqui uns dias vai ser automático também, né? Não, já tem. Não precisa nem bater nos botãozinhos eletrônicos, né? É possível. Mas daí, eu acho que daí eles Para competição não, eu acho que para endurance, né? Para longa distância. Uma bicicleta com câmbio automático. Conforme é fácil, a tecnologia já tem. Um power meter que mede a potência que está sendo despejada no pedal, chegou na subida, está fazendo muita força no pedal, ele mede isso e manda um comando para aliviar a marcha. A tecnologia para isso já existe, já deve ter até ter alguma empresa pesquisando sobre isso. Mas no esporte não é interessante. Mas é igual uma Ferrari, tem o modo automático, mas tem o modo borboleta. O automático é uma coisa mais urbana para viagem. Não vai ter como... E você trocar quando você quer é mais esportivo. Só se tiver o modo esporte, né? Mesmo o cara assim, selecionar no esporte e acelerar. É isso aí. Cara, mas... E falar assim, ó, tu foi 4 vezes campeão estadual também da mesma categoria? Não, ou foi... uma vez no quilômetro com relógio, uma vez no 4x40, 4x4.000 no velódromo, 4x40 na estrada e campeão paranaense de estrada. Tá. Como que é o 4x4.000? São 4.000 metros, 4 quilômetros dentro do velódromo, larga um de cada lado no velódromo. Ganha quem pegar o outro por trás primeiro ou completar os 4 quilômetros primeiro. Ah, então era um adversário somente. Daí é por chave, vai para eliminatória. Daí... Então, um larga de um lado, outro larga e vão indo. Tu tens que ultrapassar o cara, a partir do momento que ultrapassou, ganhou? Ou terminar os 4 quilômetros primeiro.
Fazer em menos tempo. Né? O velódromo é tudo por tempo, né? É tudo por tempo. O 4x40 foi na estrada de Piraquara, entre Curitiba e Piraquara. São 4 ciclistas, é uma contrarrelógio. Larga a equipe de 4 em 4. E a gente vai se revezando para fazer o menor tempo. Mas daí 4 pessoas pedalando 40 km ou não? 4 pessoas juntas se revezando, é uma escalerinha. 4, fecha o tempo na roda do terceiro. Inclusive a gente sprintou na chegada para diminuir algum tempo. E se não me engano, nós fomos com uma equipe B ou C e acabamos ganhando. A gente foi para fechar a grade, para inscrever o número mínimo de atletas e acabamos ganhando, junto com o Hernandes. Se não me engano, o Hernandes, Átila e o Unger. E eu. E eu era velocista. Tava no meio deles. E nessas competições de estrada, tu sempre ficava mais pro sprint? Tu era mais... a competição de estrada ou circuito, meu desespero era não sobrar do pelotão. Porque o corredor de velódromo, ele é um pouco mais pesado. Tem um pouco mais de massa muscular. Sim, massa magra, que o pessoal chama hoje em dia, né? E então nós somos pesados. A relação peso-potência deixa a desejar. É explosão, é tiro curto. No ciclismo, o velocista e o fundista estão... O ciclismo e o atletismo. No atletismo, o velocista é o cara dos 100 metros. E o fundista é o da maratona. Então o pessoal está mais acostumado com o atletismo do que com o ciclismo. Se bem que o nosso público é ciclista. O cara que faz os 100 metros sempre é mais parrudo. Mais Sim. forte, tem mais massa magra. E no ciclismo também, quem faz velocidade é mais pesado. E no atletismo, a maratona, 40 km, os caras são magrelão. Fundista, escalador, chassi de grilo, que a gente chama, são mais magros. Então meu desespero, nessa prova que eu fui campeão paranaense de estrada, meu desespero é sobrar nas subidas. Foi numa estrada que tinha serra, foi para a estrada lá de Rio Branco, a rodovia do Calcário, a rodovia do Minério, uma coisa assim, não me lembro. Em Curitiba, isso. Entre Curitiba e Rio Branco. Era muita subida. Então meu desespero era não sobrar na subida. Eu grudava na roda dos... Eu era sugador, eu ficava na roda. Tinha cara que falava, você só fica de roda. Eu falava, se você é bom mesmo, me larga, cara. Nós temos 2 opções. Você me larga ou a gente volta pro pelotão. E baixa a cabeça e vamos pedalar. Mas eu sempre revezei. Eu pegava ponta, ficava pouco tempo, voltava pra roda. Sempre revezei. Fair play. Né? E meu desespero nas corridas longas era eu não sobrar da roda. Aliás, diga-se de passagem, corrida assim eu nem ia. Uma frustração minha. O Adir não deixava eu correr quando tinha prova no velódromo, não deixava eu correr as provas de meio fundo e fundo. Porque eu era velocista. O treinamento era específico para velocidade. Tá, mas o que é essa meia fundo e fundo? Não... Tinha critério por eliminação. Eu não lembro quantas voltas são no velódromo, é um pelotão. A cada 3 voltas tem uma chegada. Bate o sininho, próxima volta chegada. E vai somando pontos. E daí vai eliminando a galera ou não? Tem um corte, os últimos acho que vão saindo. A cada 3 voltas o último sai. Inclusive o Mauro Ribeiro, roupas Mauro Ribeiro. O pessoal compra Mauro Ribeiro, não sabe quem foi o Mauro Ribeiro. Mauro Ribeiro é um ciclista brasileiro, curitibano. O único ciclista brasileiro que venceu uma etapa do Tour de France e foi campeão mundial de júniores dessa prova. Ele, no começo da prova, ele atacou. O pessoal não deu bola, o brasileiro e tal. Ele baixou a cabeça, pedalou e entrou no pelotão de novo. O que aconteceu? Ninguém conseguiu pegar mais, tirar a volta. Todo sprint, toda meta volante, ele ganhava os pontos e foi campeão mundial dentro do velódromo. Ele deu uma volta completa em cima dos caras? Deu uma volta completa. Cara, mas então esse maluco fez força, né? Ele fez, o Mauro Ribeiro, cara. Eu tô falando, ele foi o único brasileiro que venceu uma etapa do Tour de France. Nós temos ciclistas fantásticos, nós temos o Unger, nós temos... Pô, cara, tem um monte. Na década de 50 ou 60, a gente teve ciclistas fantásticos, mas sempre em pouco número e pouca divulgação. Um cara que nós vamos trazer aqui é o Adir Romeu. O Adir Romeu é uma enciclopédia do ciclismo. Eu quero ele aqui. Os tios do Adir foram ciclistas, o pai do Adir foi ciclista, avô do Adir foi ciclista. É a família Romeu em Curitiba, Cicloclube Romeu. Devia ter vindo com a camiseta do Cicloclube Romeu, que eu tenho ainda, né? Uhum. É um cara para pôr aqui para contar essas coisas do antigamente. A gente tinha aqui no Brasil a volta da independência. Era uma volta que saía de São Paulo e ia até Brasília, se não me engano. Era dias, etapas. Caracas. Acabou isso aí.
A gente tinha uma prova famosíssima que era 9 de julho, parece que também acabou. Inclusive eu corri uma vez no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entende? Apesar do ciclismo ser menor antigamente, existiam mais provas, mas o MTB cresceu muito em detrimento do ciclismo de estrada, da Speed. Mas maravilha, o ciclismo cresceu. A gente tem que tirar o melhor, lógico, né? Uhum. E tu corria somente com a piazada ou tu chegou a correr Chegou a correr alguma prova com... A Taça Brasil, em Belo Horizonte, foi no velódromo é o município vizinho de Belo Horizonte que tem o velódromo. Era o Brasil inteiro, era a Taça Brasil. Os melhores do Brasil lá. Eu fiz 6º lugar no quilômetro e 6º lugar na velocidade. Eu não tenho recorte por quê? Porque 6º lugar não era nada. A gente ia para ganhar. Mas eu fui para fechar a equipe. Se não me engano, eu fui correr pelo Coritiba Futebol Clube. Na época nós éramos patrocinados pelo Coritiba Futebol Clube. Ou pela Romeu Cristura, eu não lembro agora. Eu fiz 6º lugar. Corrida Curitiba-Paranaguá, tava a seleção olímpica, tava o Mauro Ribeiro lá. Eu fiz 8º ou 9º lugar, não lembro, teria que olhar aqui. Fiz 8º ou 9º lugar. Sendo júnior, tava a seleção olímpica. Anos tu tinha? 17, 18 anos. E os caras 25, 20, 30 anos. Era a seleção olímpica, eram os melhores do Brasil. Seria a mesma coisa que você correr numa corrida que o Avancini ganhou e fazer 8º lugar, 7º lugar, 9º lugar, perto. Outra coisa, diga-se de passagem. O cara vai hoje e faz um pódio. Que lugar você fez? Eu fiz 3º lugar. Porra, parabéns, cara. Legal, quero ver tua medalhinha e tal. Aí eu sempre pergunto, mas eu não pergunto para criticar o cara. Eu pergunto pro cara evoluir. Há quanto tempo você chegou do 1º lugar? Ah, não deu nem meia hora, deu uns 20 minutos. Eu falo, porra, então você tem que treinar muito. Não, mas fiz 3º lugar, eu sou bom. Porra, cara, mas você chegou a 20 minutos do 1º lugar. Faz as contas. Se você pegar a tua bicicletinha hoje, Rafael, e sair pedalando durante 20 minutos de boa, Zona 3. Quantos quilômetros você anda? 20 minutos eu vou fazer uns 8 quilômetros. Então, filho, você chegou a 8 quilômetros do 1º lugar. E eu tô falando eu, né? E nessa época né? A gente chegava a segundos do 1º lugar. Essas posições aí, na pista lá, que eu fiz 6º no quilômetro, 6º no relógio, 6º no quilômetro contra relógio e 6º na velocidade. Foram décimos de segundo do 1º lugar. Quando eu fiz 8º ou 9º lá na Curitiba Paranaguá, foi segundos do 1º lugar. Ou seja, o índice técnico era alto na época. Sim, e eu vejo que tu é um cara bem focado, tu é um cara bem atento nessas paradas. Era, né? Fui, hoje eu não sou nada. Não, mas tipo, quando tu vê as provas, quando tu acompanha, né? Não quando tu corre, porque tu não corre mais. Mas tipo, tu era muita exigência, tipo assim, os técnicos, eles não era amiguinho, era negócio. Léo, tu tens que pedalar. O Adir é um ser humano fantástico, é um cara ótimo, é querido, só que a última palavra era do técnico. Eu fazia o quê? O que o meu técnico mandava. Hoje em dia eu não sou técnico, mas já tentei ajudar a gente a treinar. Você vai ensinar alguém a treinar, fazer alguma coisa, tentar ajudar... Aí você vê lá, mas você não fez o treino que eu passei? Não. Por quê? Ah, porque eu vi um vídeo no YouTube. Ah, porque o meu amigo que faz triatlo. Porra, gente. Hoje em dia, o pessoal tá usando a era da informação. Nós estamos na era da informação, gente. Informação é fácil. Só que não adianta você pegar um monte de informação, jogar dentro do caldeirão, mexer e tomar aquela poção. Você tem que separar. Tem vários caminhos para você chegar no pódio. Todos vão dar certo. Só que se você pegar um caminho aqui, você tem que seguir aquele caminho. Aí você vai treinar o cara e aponta um caminho pro cara. Daí o cara vai até uma parte, volta e faz o que o Rafael falou. Daí volta e faz o que o técnico da academia falou. Depois vai e faz o que o amigo dele do triatlo falou. O cara nunca chega em lugar nenhum. Então na nossa época existia disciplina. Hoje em dia você fala em disciplina, ditadura. Não, disciplina. A equipe era disciplinada. Teve corrida que eu fiquei no pelotão que eu poderia ter pegado a fuga, que era 2 caras, mas o Adir falou, não, você vai ficar no pelotão para bater o pelotão no sprint. A gente obedecia, tal corrida, circuito, nós vamos trabalhar pro Leonardo, pro Everson, pro Hernandes, que eram os velocistas, meio velocista. Prova de estrada, os velocistas vão trabalhar pros fundistas. Entende? O que o técnico falava, tanto quanto ao treinamento, quanto à estratégia de prova, a gente obedecia. Hoje em dia não existe mais isso, equipe. Não existe equipe. Me fale uma equipe que você conhece aqui na região.
Na verdade, a única equipe que eu conheço... Na verdade, tem umas 3 aí que agora lembrando assim, né? Então fala pra mim o nome do técnico deles. Não. Então, na verdade... São amigos que se reuniram pra fazer um grupo de pedal. Agora, equipe, quem que é o velocista? Quem que é o fundista? Ah, mas é MTB. Então tá, quem que é o montanheiro? Quem que é o passista? Como é que é a estratégia de prova deles? Isso daí é uma atividade válida. Nós temos que continuar com isso e que isso cresça muito mais do jeito que está. Porém, não é uma equipe de ciclismo. São amigos usando camisetas iguais e vamos lá na prova. Qual que é a estratégia da prova? Pôr na pesada e pau. E geralmente as equipes, ela tem um cara de 18 anos, um cara de 35 anos. É difícil eles terem assim, tipo, correr em várias categorias a gente vai ter 5 atletas que vai correr na categoria 30 a 34 anos, e desses 5, qual é o melhor? Não, o melhor é aquele lá. Não, então peraí, vocês 4 vão puxar ele até o final, dar tudo que dá pra deixar ele ganhar. Mas é que ninguém quer se sujeitar a isso. Todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer ganhar. Na verdade, a galera não se aguenta nem pra pedalar. Pois é, a gente sai pedalar pros amigos. Eu não caio mais nessa armadilha. Léo, vamos pedalar? Não, eu não aguento. Não, Léo, mas você foi campeão. Não, mas eu não aguento. Eu tô velho, gordo, eu não consigo. Não, Léo, mas a gente vai de boa. Dá 10 km, eu tô sozinho. Vocês não falaram que é de boa, mas nós estamos de boa. Não, vocês estariam de boa se vocês estivessem aqui comigo. Eu tô de boa. Daí eu volto pra casa. E olha que parada interessante que a Ana, ela contou no episódio dela. Ela contou que quando ela fez parte da equipe da Trek, ela foi para um Brasil Ride com uma chilena, eu acho. Agora eu posso esquecer a nacionalidade correta. Não sei se era chilena. E a chilena era mais forte que ela. E ela falou que, tipo, na equipe, o mais fraco dita o ritmo. Não é o mais forte que diz, gruda na roda. Você vai quebrar o fraco. Se o mais forte ditar o ritmo, o fraco quebra. Por exemplo, MTB. Eu não fui corredor de MTB, mas eu conheço muita técnica de MTB. MTB em dupla. Na subida, quem que vai na frente? O cara fraco de subida. No plano, por exemplo, nós fazemos uma dupla. Você é bom de subida, porque você tem chassi de grilo, né? E eu sou pesadão, sou ruim na subida. Eu vou na frente e você vai fazer meu ritmo. Mas no plano, eu sou muito melhor do que você. Você vai fazer o ritmo no plano. É sempre ao contrário, porque senão você quebra o mais fraco. Lógico. E aqui eu vou falar isso pro pessoal. Não, se eu sou bom na subida, eu tenho que ir na frente e puxar o cara. Eu falo, mas você vai quebrar seu parceiro, cara. Exatamente. Eu sou um cara que, tipo, por conta do meu peso, eu não consigo. Acontece eu não consigo segurar se tu botar na 43 km por hora na tua speed e eu grudar na tua roda... Se eu colocar 43 km por hora na minha speed, eu chego em casa e solto foguete. eu não consigo ficar na roda. Tipo, a minha velocidade aceitável pra mim segurar na roda é até 35. Acontece o seguinte, Rafael, é que o ciclismo cresceu um monte, isso é uma maravilha. Eu quero que cresça mais e continue nesses mesmos parâmetros. Eu não sou contra nada do que está acontecendo, mas, apesar de eu não ser contra, está acontecendo. Ciclismo, ser atleta, ciclismo de alto desempenho é diferente disso que está acontecendo. Verdade. É diferente. Não é assim. Então existe uma ilusão de que você é ciclista, você é atleta, sou. Pô, que legal, de que equipe? Não, eu me inscrevo na prova e vou. Quem que é teu técnico? Eu tenho um amigo que tem uma academia, tá me treinando. Sabe? Isso não é só ciclismo. Esporte de alto desempenho, você precisa de um técnico, você precisa de muita técnica. Mas os caras vão assiste um vídeo no YouTube, lê um tutorial, eu ia dizer, mas ninguém lê mais hoje em dia, né? Ver o que é mais fácil, é só foto, frasezinha e vídeo. Mas isso que tu falou é interessante porque eu vendi uma bicicleta um tempo atrás para uma menina de Blumenau, Maiara. Ela é atleta brasileira, nacional do Marcha Atlética. Então eu vendi a bike para ela. Falei pra ela, e aí, Maiara, vai vir buscar amanhã? Ela falou, não, Rafael, não vou vir buscar amanhã. Na verdade, eu tenho uma competição e o meu técnico disse que não é pra mim andar de bicicleta agora. Porque ela até falou, não é tanto pelo meu desempenho, mas é que se acontece alguma coisa de um carro me atropelar ou eu cair um tombo de bicicleta, eu posso perder. E ela ia viajar, ela compete campeonato mundial, coisa... É bem isso mesmo, tem o cuidado. E é isso. Um exemplo interessante. Uma época eu queria fabricar rolo. Eu fabriquei um rolo, fiz uns protótipos, ficaram bonzinhos os rolos. Falei, eu vou praticar. Existia necessidade no mercado de rolo, um rolo mais acessível, mais barato,
que nem hoje a gente tem o Easy Screw, que todo mundo conhece, né? E um dia numa prova eu vi um dos nossos campeões aquecendo lá em Itapema, aquecendo no rolo. Daí eu falei, cara, por que você fica quietinho aí aquecendo no rolo? Ele falou, eu ficar quietinho aqui até na hora da largada, porque antigamente eu aquecia dando volta por aí, um dia eu indo pra largada alinhar, o cara enfiou o pedal na minha roda, eu não pude largar porque não consegui outra roda. Então é isso que eu quero dizer. O ciclismo de alto desempenho tem vários cuidados, várias coisas que a gente vai falar para os nossos atletas atuais, eles falam, isso aí é frescura. Ah, isso aí, sabe, eles criam umas frasezinhas absurdas que tem um fundo de verdade, mas não é bem assim. Você precisa de técnica, você precisa evoluir, você precisa seguir uma linha. Não adianta você ficar pegando um monte de informação de um monte de amigo e misturando tudo no tacho e bebendo a poção. Não é assim que se faz atleta de verdade. Atleta de verdade é muita disciplina, é muita persistência, é rotina. Agora, diga-se de passagem, lembra que eu falei que ganhar corrida é fácil? O difícil é treinar para ganhar corrida. Exatamente. Se for para você ser infeliz treinando, então não vale a pena. Se você for ser atleta, você não pode ir pra balada. Você não pode terminar o pedal e tomar 8, 10 cervejas. Não que a cerveja faça mal pra saúde, mas vai diminuir teu desempenho. Você vai perder tempo de pedal, de treino. Então se for para você ser infeliz, não vale a pena. Você tem que fazer da maneira que você se sinta bem e se sinta feliz. Se você quer ir numa prova e ser finisher, vai ser finisher. Finisher é um termo que criaram pro cara que só vai terminar. É terminador em inglês. Eu quero ir lá terminar para ver meu tempo, para na próxima eu fazer um tempo menor. Parabéns, legal. Entende? Faça o que você quiser fazer e seja feliz. Porque para você treinar e ser atleta é difícil. É difícil. Eu, pessoalmente, eu não queria falar coisas pesadas aqui, mas eu não me aguento. Eu, pessoalmente, eu fico ofendido quando um cara vai, participa de algumas provas organizadas aí, por exemplo, o Circuito Soul. O cara vai na Amador, é por pontos, soma pontos e é campeão no Circuito Soul Amador. O nome dele nem tá na federação. Aí o cara fala, eu fui um campeão. Não, filho, você não foi campeão, filho. Você não foi campeão. Você foi campeão do quê, cara? Isso me ofende, porque eu sou corredor de uma medalha só. Mas o esforço, a dedicação. Você não é campeão em 1, 2 anos. Eu fui campeão em 2 anos porque desde os 9, 10 anos eu fiz esporte. Quando eu cheguei no ciclismo eu já tinha uma base. Aí o cara corre 1, 2 anos, ganha ali por pontos. Na nossa época não tinha esse negócio de por pontos, não. Por que por pontos? Existia o ranking. Mas é o melhor colocado do ranking. Não tinha campeão do ranking. Porque você foi o melhor pontuado, mas você não foi campeão. Teve um cara aí que foi campeão do ranking. Eu cheguei e falei, cara, você acha que você é melhor do que o Cláudio Peixe? O Cláudio Dias? Eu fui campeão, ele não foi. Eu falei, mas você foi em mais prova, ele não foi. Se você quer dizer que se colocar vocês dois, guidão com guidão, aqui você vai dar um pau no Cláudio? Você não vai. Então na minha época não era por ranking. Campeonato brasileiro de quilômetro contra relógio. Vai ser tal dia em tal lugar. Os melhores que compareçam para ver quem que vai ganhar. Então existe uma ilusão, cara. O pessoal tá fazendo os troços certo, uma coisa bonita que é o ciclismo, mas da maneira errada. Então, como eu falei, faça o que você quiser em cima da bicicleta. Só não se iluda. E objetivo, né? Eu sou um cara que sempre na hora, quando eu trabalhava de vendedor, eu sempre chegava para aquela pessoa falava para mim, eu quero comprar uma bicicleta, peraí. Qual que é o teu objetivo? Eu quero passear na cidade. Não, então uma bicicleta simples vai te atender. Isso. Não, eu quero competir. Então essa bike aqui. Mas eu não quero gastar 12 mil reais. Pô, amigo, tu quer competir e a galera ela não sabe disso. Eu quero participar de tal prova. Só que o cara não quer deixar de beber a cerveja dele. Ele não quer deixar de... Nós temos um cara aqui exemplar, você vai trazer ele aqui, que é o Juliano. Sim. O Juliano Raider. O Juliano, eu vi ele contando isso. Ele andava de bicicleta fazia anos. E fazia uns pódiozinhos e tal, mas nunca emplacava. Daí ele resolveu treinar. Aí ele pegou técnico, começou a cumprir planilha. Isso ele contou pra nós. Uhum. Depois de 2 anos treinando certinho, ele começou a se destacar. E daí ele foi bicampeão ou tricampeão nos 12 horas brasileiro. Acho que bicampeão. Eu acho que é bicampeão. Bicampeão. Ele contou. Então, entende? Então, quer dizer, eu tô usando o Juliano de referência porque ele é uma referência. Mas o que eu quero dizer com isso é que não é com 6 meses que você vai ganhar, que você vai fazer pódio. Você ir na Amador é um degrau para você chegar
na Sport, que é um degrau para você chegar na Pro. Entende? Então, quer dizer, você foi na Amador e não conseguiu terminar a corrida, parabéns. Parabéns pelo seu esforço. Você foi lá, você alinhou, você bateu o guidão no pelotão. Ótimo. Você acordou cedo. Eu admiro qualquer coisa que a pessoa faça em cima de uma bicicleta, qualquer atividade física eu admiro. Mas o que eu tento fazer é o pessoal pôr o pé no chão. Você ainda não é um campeão, filho. Você tem muito chão pela frente ainda para ser um campeão. Você tem que chegar na Pro e ganhar uma corrida. Ah, mas isso é muito difícil. Sim, é por isso que você não é um campeão. Quando a gente vê um cara lá no pódio, não é só aquele momento dele subir no pódio. É tudo que ele abriu a mão, é toda a dedicação, tudo que ele fez durante 2, 3 anos para chegar lá. Daí um cara corre 1 ano, vai no circuito Soul, campeão na Amador, parabéns, foi campeão na Amador. Então chega lá e fala, ó, eu fui campeão na Amador. Conta a verdade, eu fui campeão no circuito Soul, na Amador ou na Sport, por pontos acumulados. Os meus adversários não foram em todas as corridas, eu fui em mais, papapá. Conta a verdade, mas não. O cara conta, pra quem não sabe, eu fui campeão. Eu sou o primeiro gasparense a trazer um campeonato, um título de campeão para o município. Mentira! Lá no meu bairro tem uma moça não, ela tem minha idade, é uma jovem senhora. Ela foi campeã estadual e brasileira de downhill, de BMX. Não, se for contar bicicross, a gente tem um bicampeão brasileiro aqui. Pois é, que então é o meu amigo, como é que o cara Dudu. Tem o Rafa BMX aqui, é. que também já foi campeão brasileiro de bicicross. A custo Dudu, de muito treino, Dudu de alemão, muita coisa. Cara, não é do dia pra noite que se constrói um campeão. Agora, eu sou exagerado, porque eu fui atleta, eu fico falando de ser campeão, tudo, essa conversa pesada que eu tô tendo. Mas, seja feliz. Vá pras provas. Vá lá sentir adrenalina. Vá lá, você vai ter aquele momento que você vai se sentir campeão. Você vai ter aquele momento que você vai se superar e sentir, pô... A adrenalina fez eu fazer isso aqui. Aquela vontade de mijar, faltando 10 segundos quando o cara começa a fazer a contagem. Nervoso. Pô, isso aí é fantástico. Vá, experimente. A maioria continua indo. Tem uns que viciam e tem outros que abandonam. Entende? O meu filho é um cara magro, forte, é um ciclista espetacular. Qual é a dele? Ele gosta de fazer, ele juntou 2 coisas que eu adoro, ciclismo e camping. Ele tá passeando para cima e para baixo, pedalando 300, 400 quilômetros no fim de semana, de boa, tentou fazer o circuito do Vale Europeu esse fim de semana passado agora, interromperam no meio, mas o negócio dele, ele não quer competir, ele quer curtir bike. Mas parabéns, eu incentivo ele da melhor maneira que eu posso, entende? Eu incentivo todo tipo de ciclismo. Mas qualquer um pode pedalar e qualquer um pode ser campeão. Mas a galera não te entende, quando vê tu falando isso, às vezes a galera entende errado, porque a galera, ela tá acostumada com a pessoa que passa a mão na cabeça. Ah, parabéns, cara. Geralmente caramba, são velho, as pessoas que têm interesse financeiro na atividade. Tu foi campeão na Amador. E na verdade, tu veio de uma época que, se tu chegasse lá pro teu, quer dizer, chegasse pro técnico, né? O cara, que nem tu falou, ficou em 6º. Tá, tu tava numa competição que não era o teu júnior, mas se fosse na júnior, o teu técnico já ia dizer, porra, Leonardo, tu avacalhou, né, cara? Tu fez isso de errado. No Campeonato Brasileiro de 84, eu tava treinando para ser campeão brasileiro em 84. Eu quebrei o nariz, fiquei internado faltando menos de 2 meses pro campeonato. Eu fui operado, saí do hospital faltando 1 mês pro campeonato. Eu fui lá e fiz 4º lugar no quilômetro, 4º lugar na velocidade. Qual foi a nossa conversa? O que nós temos que fazer para você melhorar? Por que você não conseguiu ser campeão? Faltou pouco. Entende? Essa era a conversa. Se eu ia numa prova, se a gente fazia uma avaliação e eu não ia bem, porra, você não foi bem. O que nós temos que fazer para você melhorar? Há quanto tempo você chegou do primeiro lugar? Tanto. Puta, o que nós temos que fazer para diminuir isso daí? Hoje, quando eu pergunto pro cara, porra, parabéns, você foi na prova e tal, fez 6º lugar, fiz, porra, parabéns, que legal, foi divertido, foi, que hora você acordou, porra, eu converso um monte, comeu, como que você se sentiu na prova, dou palpite pro cara e falo, tá, mas o que você acha que você tinha que ter feito para melhorar, para ganhar a prova? Daí os caras acham ruim comigo. Então isso que eu falo pro pessoal, não é com a intenção de desmoralizar, de desincentivar. Você quer ser atleta? Quero. Então para ser atleta tem que ser assim. Só que daí as pessoas não aceitam. Eles não aceitam. Eles querem ser atleta bebendo cerveja, fumando, não só o comum, do bom também, indo pra balada,
Então você não é atleta, você curte ciclismo, você está fazendo uma atividade maravilhosa, mas é um entretenimento, é uma diversão. Você se dizer atleta, aí o pessoal não me entende, eu não quero ser agressivo com ninguém, mas uma pessoa que leva na boa, que se diverte ao dizer que é atleta, ofende quem já foi atleta e quem é atleta. Você não é atleta. Você está fazendo uma coisa maravilhosa, legal, você está se divertindo, uma coisa saudável. Ciclista, para mim, tem um cadastro. Você chegou e falou que é ciclista, pá, cadastro aprovado. Todo ciclista é gente fina, é bacana. Você se envolveu no meio do ciclismo, você é bacana, com raras exceções. Infelizmente tem, né? Mas sabe? Você está num mundo legal, que é o ciclismo. Mas não se iluda, filho. Para você ser um atleta, não é assim. Nem todos conseguem. Às vezes por limitações físicas e às vezes por limitações da rotina do dia a dia. Tem que levantar cedo, tem que trabalhar, tem que estudar, tem filho, tem esposa, tem namorada que pega no pé. Ixi, namorada e esposa que pega no pé é o que mais tem, viu? Olha se... E tipo assim, né, cara? Manutenção... Caríssimo, tudo caríssimo. A bike tem que estar tudo certinho. Quando eu fiz faculdade de educação física, o meu professor, ele sempre falava assim, ó... Todo mundo só quer ver o bônus, mas ninguém vê o ônus. Quando a galera vê o cara subindo lá no pódio da Olimpíada e levantando a medalha de ouro, o cara fala, que cara sortudo. Pois é, não é Só sorte, que ele não vê que o cara tá 10 anos treinando, focado na Olimpíada. Eu corri só 2 anos, Uhum. Mas os meus amigos, Marcão, Josué, Toninho, Márcio, fizeram festa de aniversário surpresa pra mim, no sábado à tarde. Porque eles sabiam que se fizesse minha festa de aniversário à noite eu não iria. Então, eu tô contando isso por quê? Porque o negócio é difícil. Tão difícil que você tem que ter o suporte até dos seus amigos. Se os seus amigos não te apoiarem, como meus amigos me apoiaram, a família apoiar, a esposa, os irmãos, os pais apoiarem, você não consegue. Ô, cara, por que você não foi treinar essa semana? Ah, porque a minha mãe pediu pra eu fazer tal coisa pra ela, eu não pude treinar. Então tua mãe não quer ter um filho campeão. Exatamente. Esses dias um cara comentou lá numa foto que eu postei andando de bike com o Miguel, que daí ele falou, esse aí vai ser um baita ciclista. Eu falei, cara, eu comentei lá, eu falei, se ele quiser mesmo ser, pode ter certeza que o que eu precisar fazer, se eu tiver que vender minha casa pra... Se depois não der certo, tudo bem, mas eu vou incentivar o que precisar. Se precisar ter que acordar 3 horas da manhã para treinar, vai treinar. Se eu puder ter condições financeiras de só treinar, vai treinar. Mas a maioria não é assim, né, cara? É a vida normal. Eu conversei com o Juliano sobre isso e cara, não é fácil. O cara tem que acordar 5 horas da manhã. O cara ser atleta e... Tipo assim, eu sei que às vezes tu pode não concordar, mas na minha opinião, o cara que é atleta e trabalha, cara, esse cara... É difícil. Ele tem mais parabéns do que o cara que é só atleta. Se ele for um cara que faz as coisas corretas, por exemplo, não um atleta eu sou um cara, eu não vou lembrar nomes aqui agora pra dizer. Inclusive eu lembro de um, mas eu não vou dizer porque o cara pode se ofender. Mas eu sou um cara que eu sou fã dos gregários do Pro Tour. Quem são os gregários? Os gregários são os caras que trabalham para estrela. Vamos falar, o Peter Sagan. Todo mundo sabe quem que é o Peter Sagan. Se é ciclista, sabe quem é o Peter Sagan. O Peter Sagan tem os gregários. Os gregários levam água para ele. Os gregários puxam ele na roda. E ele não trabalha. Você pode assistir uma corrida. O Peter Sagan fica na roda dos gregários. Então eu tenho certeza que tem muito gregário ali que poderia ser estrela. Você entende? Então quer dizer, não precisa só você ganhar a corrida para você ser atleta. Você precisa fazer sua parte e fazer do jeito certo. É por Entende? isso que esses... Você ser entusiasta, ser esportista é uma coisa. Você ser atleta é outra. Você pode fazer esporte a vida inteira e não ser atleta. Eu, desde os 9, 10 anos, eu fiz esporte. Como eu já falei aqui, fiz vários esportes. Mas eu só fui atleta quando eu fiz ciclismo. Eu fazia esporte 3 vezes por semana, mais umas 2 vezes eu ia na academia, vivia andando de bicicleta para cima e para baixo, mas eu nunca fui atleta, até eu começar a correr de bicicleta. Quando eu comecei a correr de bicicleta, que eu conheci o grande Adir Romeu, e eu falo grande mesmo, puxo o saco, porque o cara é ídolo, é referência nacional, internacional. E quando eu conheci o Adir, eu aprendi o que era ser atleta. Que não era só subir em cima da bicicleta e pau, na pesada. Na pesada e pau. Não, não é assim, gente. Entende? E tem gente que aceita o que eu falo, que me pergunta, que vem de encontro. Agora tem gente que chega, pergunta as coisas pra mim, e quando eu falo,
Discute, diz que não, vai fazer diferente. Daí eu falo, então se você sabe mais do que eu, não pergunta pra mim, cara. Daí eu que o Léo é grosso. Não, não é que eu sou grosso. Eu não sei tudo. E se você me perguntar uma coisa que eu não souber... Tu vai pesquisar. Você me conhece. Sim. Então eu não vou dar ponto sem nó. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou pesquisar. Então ciclismo é... Cara... Eu tenho que me segurar às vezes, parar de falar, porque senão eu falo demais e vou embora. Aqui tu tá em casa, velho. Aqui é de falar mesmo? Aqui é de falar, pode Legal. falar. Quem escutar pelo Spotify ainda é melhor ainda, porque precisa de falar, né? O vídeo ainda... cara, velho... por exemplo, o pode... cara que você tem que trazer aqui, você tem que fazer uma entrevista. É o Rafael Obelix. Vocês têm que fazer o esquema aí, senta aqui, você levanta, papa. Porra, cara, o que você fez, você faz pro ciclismo? Não é puxar teu saco que nós estamos aqui. Nós brigamos, nós discutimos, nós ficamos sem se falar. Mas eu sou seu fã, cara. Entende? Você... Quantos quilos você pesou, Rafael? Todo mundo sabe a tua história? O pessoal não sabe a tua história, agora eu vou te entrevistar. Quantos quilos você pesava, Rafael? Agora, na última vez, 172, né? Vamos esquecer os 172? Como você se sentia? Meu... Motivação. Zero, autoestima. né? Naquela época. O que a bicicleta fez por você? Cara... Você tá aqui, ó. Bike Podcast. A bicicleta, o esporte é uma coisa maravilhosa. Você é foda. Se eu tivesse que carregar o peso que você carrega, eu não pedalava nunca mais na vida. Mas, Léo, você foi um campeão. Mas não é assim que a gente mede as coisas. Aquilo que você falou agora há pouco. Às vezes o esforço do cara que chegou por último tem muito mais valor do que o que chegou primeiro. Você é exemplo, você tem que pedalar, você tem que continuar pedalando, você tem que continuar fazendo o Bike Podcast, você tem que continuar publicando teus videozinhos, porque você leva um monte de gente para essa coisa maravilhosa que é a atividade física, que é o ciclismo. Cara, e eu fico... E um dia você vai se entrevistar aqui. Ou ser entrevistado por outro também, né? Cara, tinha um monte de assunto. Eu não tinha pauta nenhuma, porque eu sabia que a gente ia conversar um monte sobre isso e tal. Você tá querendo suavemente dizer que eu sou falador. Também. Mas a gente tinha um monte de assunto aí que a gente tinha pra conversar. Mas, cara, já temos um tempasso aí. Então, tu vai vir de novo aí pra gente agora... Não falar sobre... Ser mais objetivo. Falar sobre os bike fit, sobre as dificuldades da mecânica, né? Porque se alguém quiser fazer um bike fit, fala com o Léo da TDC, que não é fácil fazer bike fit, né, cara? Não, pra mim é fácil. Mas é que eu quero dizer que é muita coisa. Eu não quero vender meu peixe, eu não queria que isso aqui fosse nada comercial, mas eu acho o bike fit uma coisa muito importante. Eu não resolvi fazer bike fit para ganhar dinheiro. Eu já fazia bike fit e não cobrava. Sim. Até que chegou num ponto da minha vida que eu precisei ganhar dinheiro e eu usei o que eu gostava para ganhar dinheiro. Então eu já faço bike fit faz anos. O pessoal tem feito o bike fit aí, o bike fit comercial, o bike fit de loja, que é rapidinho para a pessoa não sair toda torta na bicicleta. Isso é válido, ajuda muito. Mas um bike fit é complicado. Você tem que conhecer a pessoa tem que se conhecer. Por exemplo, você falou que o bike fit é difícil de fazer. Tem as dificuldades. O bike fit mais fácil de fazer é de um atleta avançado. Porque quando eu pergunto, ele sabe responder. Quando eu oriento, ele já sentiu a dor, já sentiu o desconforto. Ele sabe a diferença do que está machucando e do que é só adaptação. Ele tem aquela experiência de sentir a pegada da sapatilha no pedal. E também se tu falar pra ele, a partir de agora tu vai usar o cilindro nessa altura aqui pra gente verificar, ele não vai no outro dia dizer, senti um pouquinho de dor, eu sempre falo quando tá terminando o bike fit, a bike é sua, você faz o que quiser com ela, mas eu recomendo, não mude nada sem trocar uma ideia comigo. Porque nós vamos usar o que você tá sentindo, porque afinal de contas é você que tá em cima da bicicleta, nós vamos usar o que você tá sentindo associado com a minha experiência pra gente fazer os ajustes. Bike fit não é um produto acabado, uma caixinha, tira as medidas, joga no computador, põe na bicicleta, pronto, você está bike fitado. Não é assim. Existem diferenças de flexibilidade, de postura. Tem gente que eu faço o teste de flexibilidade da coluna, fora da bicicleta é um jeito, quando ele vai para a bicicleta, ele a postura dele é outra, e aquilo é natural.
Então tem muito detalhe. Acontece que se esse bike fit de loja feito rapidinho ali, tira as medidas e coloca, ele é válido. Ele funciona para não te dar lesão. Agora, quando você vai fazer um bike fit para desempenho, meio centímetro é um mundo. O ciclismo, ele mostra que uma vírgulazinha já faz muita diferença. A questão o cara que vai treinar, ele vai fazer o movimento. O ciclismo é um esporte de movimento especializado, repetitivo, causa ler, se você estiver mal acomodado na bicicleta. Quando o cara começa a treinar, ele aumenta muito a intensidade e a frequência. Então, se você fez um bike fit na loja, está só passeando 2, 3 vezes por semana, você não precisa se preocupar muito. Mais cedo ou mais tarde pode ter um problema. Mas se você quer treinar, ou se você anda todo dia com os amigos e tal, bike fit é fundamental. Ergonomia. É que o pessoal pensa que é uma coisa que foi criada para bicicleta. Não. Bike fit é ergonomia aplicada à bicicleta. A ergonomia é uma ciência antiga. Quando é feito o projeto de um carro, tem a equipe de ergonomia para o motorista ficar bem posicionado. A ergonomia é a ciência de adaptar os objetos do uso cotidiano ao corpo humano, para evitar lesão e ter o melhor desempenho, tirar o melhor proveito do que está sendo usado. E isso foi aplicado na bicicleta. Então é um troço que, se você quer fazer um bike fit para alto desempenho, não é tão fácil quanto parece. Não adianta você ter um sistema retool, que é o melhor, eu queria ter um sistema retool, e não ter uma experiência. Inclusive, retool são 3 ou 4 cursos para você se tornar um bike fitter retool completo. O cara compra o equipamento, faz o primeiro curso, que aprende a usar o equipamento e se diz bike fitter. Não é bem assim. Entende? Eu tô sempre estudando, tô sempre lendo, inclusive esses dias aprendi uma coisa fantástica sobre endurance, para pedal longo. Posição de taquinho para pedal longo é completamente diferente. É uma técnica nova que estão usando. Então você tem que estar sempre se atualizando. Nunca parar, né? Em tudo. Em tudo. Tudo na vida é se atualizar. Hoje em dia tudo é tão dinâmico, tão rápido. Se você bobear, você fica para trás. Exatamente. Mas fechou, meu irmão. Valeu, Rafael. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço demais. Eu vai ser top pra galera conhecer a tua história aí, porque um monte de gente só ouve lá que o Léo foi, mas não sabe... O doido do Santa Terezinha lá. Mas, quero te agradecer. Muito obrigado por ter tirado esse tempo aí. Muito obrigado. Valeu pelas histórias. Tu vai vir outra vez aí pra gente conversar de novo, falar mais sobre... Não tanto antigamente aí, também eu quero que tu arranje os contatos ali que tu falou daquelas pessoas do Romeu e tal, que a gente vai trazer essa galera toda. Então, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se precisar de um bike fit aí, o Léo é um cara muito fera. Se precisar de mecânica aí, TDC Bici também. Tamo junto, muito obrigado e valeu!